Como aprender tão rápido que parece legal? Sim, é exatamente isso que vamos te passar aqui. E mais, ao longo desse vídeo, vamos te mostrar como você usou a metodologia de estudo errada por anos, mas que, apesar disso, você ainda pode mudar o jogo do seu aprendizado. Olha que coisa boa, não é mesmo? Não sei se você já sabe, mas a maioria das pessoas está presa em técnicas que a ciência já provou serem ineficazes. Aquilo que já trouxemos aqui algumas vezes, como reler textos passivamente, fazer resumos coloridos e sublinhar frases inteiras achando que isso vai fazer você gravar alguma coisa na cabeça. Essas técnicas criam uma ilusão de que você está estudando, mas na prática é como escrever na areia. Elas até funcionam no curto prazo, mas desaparecem rapidamente. Mas a neurociência mostra algo completamente diferente disso. Ela mostra que seu cérebro aprende quando você se envolve de verdade, não só quando fica ouvindo ou assistindo passivamente. E isso é verdade, porque o seu cérebro não foi projetado para absorver informação como uma esponja passiva. Ele foi projetado para crescer através de desafios calibrados, no nível certo de dificuldade. Nem fácil demais, nem impossível demais. Se você gosta de conteúdos como esse, já clica no botão de like, porque agora você vai aprender os pilares neurocientíficos que obrigam o cérebro a consolidar informações em tempo recorde e vai entender como modular suas conexões neurais para aprimorarem o funcionamento da sua memória de longo prazo. A primeira coisa que você precisa entender é essa. Aprender rápido não deveria ser fácil, confortável e sem esforço. Milhões de pessoas caem nessa armadilha. Compram cursos que prometem aprender dormindo. Usam aplicativos que facilitam tudo. Procuram resumos prontos para evitar ler livros completos. Tentam de todas as formas reduzir o esforço. Resultado? Frustração. Essas pessoas estão tentando modificar um sistema que não pode ser modificado dessa forma. E a ciência explica exatamente por quê. Existe algo chamado de efeito de geração, estudado por pesquisadores da psicologia cognitiva, que mostra que seu cérebro só cria memórias duradouras quando precisa trabalhar ativamente para processar informações. Então pensa comigo, quando você quer que seu tríceps cresça, você não força ele além do que ele já está acostumado? Não é não? Pois é, para você criar um aprendizado duradouro, você vai ter que seguir o mesmo princípio. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você precisa aprender sobre investimentos. A maioria das pessoas leria um resumo pronto, destacaria frases importantes e tentaria memorizar o máximo possível. Só que isso é falho. É extremamente falho. Uma pessoa que entende o efeito de geração faria diferente. Fecharia o livro após ler um capítulo sobre investimentos e tentaria explicar o processo do zero. Criaria analogias próprias que têm relação com o assunto e faria perguntas que o texto não respondeu. Parece mais trabalhoso? É sim, mas enquanto a primeira pessoa esquece tudo em uma semana, a segunda jamais esquece, porque o cérebro construiu a informação ao invés de apenas recebê-la. Jim Kwik, autor do livro Limitless, ensina algo muito interessante sobre o aprendizado. Ele diz que devemos aprender com a intenção de ensinar. Ou seja, quando você força seu cérebro a reorganizar uma informação para explicá-la a outra pessoa, você ativa redes neurais que solidificam esse conhecimento de forma permanente. Logo, o esforço inicial resulta em menos tempo desperdiçado depois. Pessoas que aprendem 10 vezes mais rápido descobriram que colocar o cérebro para trabalhar duro logo no início economiza horas, às vezes dias, de revisão futura. Mas tem algo ainda mais importante que você precisa entender. A sua mente tem 3 zonas operacionais que controlam o processo de aprendizado. 1. A zona de conforto, onde tudo é fácil demais. 2. A zona de pânico, onde tudo é impossível. 3. A zona correta, aquele ponto certo onde o desafio é perfeitamente calibrado para gerar crescimento. O psicólogo russo Lev Vygotsky chamou isso de zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância entre o que você já domina sozinho e o que você consegue aprender com um pouco de orientação.
É nessa zona que seu cérebro literalmente cresce, se desenvolve e forma novas conexões sinápticas a uma velocidade impressionante. Pensa em quando você começou num trabalho novo. Nos primeiros dias, tudo parecia demais. Sistemas, nomes, jeitos de fazer as coisas. Você saía do dia exausto, tentando lembrar de cada detalhe. Com o tempo, seu cérebro foi pegando o ritmo desse trabalho e foi se conectando às informações, entendendo os padrões que existem ali. E depois de um tempo, as coisas começaram a fluir. E talvez hoje você já nem pense em cada passo, você simplesmente faz. Só que é aí que mora o problema. Nesse simplesmente faz. Por quê? Porque quando fica fácil demais, a maioria das pessoas se acomoda e elas começam a andar no piloto automático, não só no trabalho, mas sim em diversas áreas da vida. Pessoas que aprendem mais rápido fazem diferente. Elas constantemente recalibram a dificuldade. Uma pessoa que pensa em aprender um novo idioma, no começo começa com frases simples, tipo "How are you?". Depois, quando isso fica fácil, passa a assistir séries sem legenda. Tenta conversar com quem é mais fluente, tropeça nas palavras, mas continua. Cada vez que o cérebro é empurrado um pouquinho além do que já domina, ele se adapta. E é aí que o aprendizado realmente acontece. Então, olha só. Quando você treina o cérebro para aprender diferente, quando você domina esse ritmo, você aprende em dias o que os outros levariam meses. Agora, isso aqui vai virar a sua cabeça. E quando você entender o conceito disso, você vai perceber que de fato dá para aprender de um jeito que parece ilegal. Olha só, errar de forma inteligente é mais poderoso para o aprendizado do que acertar de forma passiva. Você sabia disso? Escreve aí nos comentários. A ciência chama isso de fracasso produtivo, e pouquíssimas pessoas sabem usar essa ferramenta na prática. Vamos a um exemplo. Imagina duas pessoas aprendendo a jogar War. A primeira passa dias lendo o manual, decorando as regras, tentando entender as estratégias no papel. A segunda senta para jogar, comete um monte de erro, perde feio nas primeiras rodadas e só depois vai entender por quê. Quem você acha que aprende mais rápido? Por mais estranho que pareça, é a segunda. Por quê? Porque cada erro cria o que a ciência chama de ganchos cognitivos, lacunas específicas que o cérebro está desesperado para preencher. E quando você finalmente encontra a informação correta, ela se encaixa nessas lacunas com uma força muito maior do que se você simplesmente a recebesse passivamente. Estudos mostram que quando você força seu cérebro a recuperar informações da memória sem consultar o material, você está literalmente reconstruindo e fortalecendo as pontes de conexões neurais responsáveis por aquele conhecimento. E sabe como isso se chama? Prática de recuperação ativa. E essa prática é um dos pilares do aprendizado acelerado mais importante. Quando você para de ter medo e começa a usá-lo como ferramenta, sua velocidade de aprendizado explode. Então, qual o segredo do aprendizado ilegal? Ir para a prática, se expor ao erro e pegar tudo o que aconteceu como uma crítica construtiva de como você pode melhorar. Quando você falha ao resolver um problema de física, não apenas veja a resposta correta. Analise especificamente onde sua lógica falhou. Quando erra uma palavra em inglês, não apenas memorize a correta. Entenda por que o seu cérebro fez aquela associação equivocada. Cada erro analisado dessa forma cria uma memória específica e emocional daquela falha. É como se a sua mente te dissesse: "Isso aqui, nunca mais!" Mas agora você precisa entender algo ainda mais profundo: a ciência por trás do timing perfeito da repetição. Existe um mito popular de que repetição é sobre quantidade, mas isso não é verdade. Repetição é sobre o tempo certo. A repetição espaçada é um dos fenômenos mais robustos da neurociência e sim, nós já falamos sobre ele aqui. Mas assim como o aprendizado é sustentado a partir da repetição, aqui estamos nós, repetindo a importância de você entender sobre isso. E bom, quando você domina seus princípios, você literalmente consegue reajustar as pontes que criaram suas memórias.
Seu cérebro esquece de forma previsível e você pode usar essa previsibilidade a seu favor. Alguns estudos mostram que uma informação nova pode ser esquecida em cerca de 1 hora. Talvez isso seja bem desanimador, mas na verdade isso é libertador para as pessoas que aprendem rápido. E eu vou te explicar por quê. Quando você força seu cérebro a lembrar de uma informação que estava começando a esquecer, você fortalece exponencialmente aquela sinapse neural. Então presta atenção, porque você precisa entender que para revisar qualquer assunto, você precisa de 3 momentos. 1 hora depois, 1 dia depois, 1 semana depois. Cada revisão dessa vai fortalecer o aprendizado na sua mente como se você estivesse apertando os parafusos folgados que ainda não sustentaram muito bem o conhecimento. Mas aqui está o erro que a maioria comete. As pessoas têm o péssimo hábito de só reler suas anotações passivamente, e isso é um desperdício de tempo gigantesco. Mais importante do que quando revisar é como revisar. Não basta só abrir o resuminho que você fez e ficar relendo. Você precisa fazer o seguinte: 1 hora depois do estudo, feche todos os materiais e tente escrever, de memória, os principais pontos do estudo. Quais são as fases mais importantes disso? No dia seguinte, crie uma analogia própria sobre esse assunto. Compare o trecho importante do assunto com algo do seu dia a dia. E 1 semana depois, sente e explique esse conteúdo para alguém com suas próprias palavras, como se estivesse contando uma história envolvente. Cada vez que você faz isso, não é só uma repetição. É como se seu cérebro estivesse reconstruindo o que aprendeu. Ele não está apenas revendo, mas refazendo os caminhos, ligando os pontos e deixando o aprendizado mais firme na sua cabeça. Cada vez que isso é feito, você não vai apenas repetir, mas sim realizar uma consolidação de aprendizagem ativa. Seu cérebro não está simplesmente vendo de novo. Ele está recriando suas redes neurais, fortalecendo as conexões e integrando o que você aprendeu ao que já sabe. E mais, se tem uma coisa que quase todo mundo faz errado quando tenta aprender algo, é isso aqui: tentar aprender tudo de uma vez. A famosa maratona de estudos. Hoje eu vou estudar 8 horas direto, resolver 50 questões, assistir 3 videoaulas, fazer resumo, correr uma meia maratona e ainda vou dormir 8 horas no final. E no dia seguinte? Você acha que lembra de alguma coisa? Você não lembra, porque seu cérebro está quase em coma de tão cansado. E é mais fácil você ficar perdendo tempo no TikTok, deitado no sofá, esperando a culpa chegar. O cérebro não aprende por intensidade ocasional. Ele aprende por ritmo, repetição e consistência. Estudar de vez em quando é igual malhar uma vez por mês e achar que vai ficar forte, trincado igual o Ramon Dino que ganhou o Mr. Olímpia. Você sabe que não vai, né? Aprender é como escovar os dentes. Você não fica 3 horas escovando no domingo para compensar a semana. Você escova todo dia. Pouco tempo, mas com regularidade, porque você sabe que se parar, o problema aparece. Logo, não é seu esforço de um dia que muda tudo. É o cuidado de todos os dias. Com o cérebro é a mesma coisa. Aprender rápido é aprender todos os dias, mesmo que seja só 20 minutos, mas com foco total. Sem celular, sem feed, sem aba paralela, só você, o conteúdo e o compromisso. A neurociência explica isso como potencialização de longo prazo, LTP, um mecanismo que fortalece as conexões entre neurônios quando uma informação é repetida com frequência. Então, vamos recapitular tudo que você aprendeu aqui, porque se você aplicar isso, vai transformar completamente sua forma de aprender. Seu cérebro precisa trabalhar ativamente para consolidar memórias, o tal do efeito de geração, que o aprendizado verdadeiro acontece na zona de desafio calibrado, nem fácil demais, nem impossível. Que errar de forma inteligente cria ganchos cognitivos e acelera a retenção. Que a repetição espaçada é o código para travar o conteúdo na memória de longo prazo. E que consistência vale mais que intensidade, porque o cérebro aprende por ritmo, não por maratona. Aplique uma técnica por vez. Teste, erre, aprenda. E em algumas semanas você vai notar a diferença.
não são só nas notas, mas na confiança de que você pode aprender qualquer coisa. E se esse vídeo te mostrou que aprender rápido não é um dom reservado para gênios, mas uma habilidade que pode ser treinada, deixe seu like aqui embaixo e siga o canal. E o mais importante, comenta aqui qual dessas técnicas você vai testar primeiro. Até o próximo vídeo!